E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí então para nossa terceira aula de PJE, né? Então, hoje eu vou começar então naquele esquema que eu falei lá junto, né, com a professora Rosana de MTC, que ela vai dar a aula dela, vocês vão ter ali quase uma semana para pensar ali no que foi feito, ver as tarefas dela e tudo mais. E aí vem a minha aula onde eu vou reforçar um pouco disso e falar o que vai ser na próxima aula dela, né? Mas vão ser aulas curtas aí, certo? Porque a nossa aula maior mesmo é lá na aula síncrona, né? Na terça-noite, onde a gente vai poder discutir como é que tá indo o TCC de vocês, certo? Então, lembrando que essa aula aqui é mais para quem quiser consultar depois essa parte, querer linkar um pouco com a aula da Rosana, tá aqui salvo o vídeo para vocês, certo? Mas nossa discussão mesmo ali, caso a caso e tudo mais, com mais dedicação, é na aula de terça. Bem, então, né, se o cronograma dela tiver do jeito que eu acho que tá, ela teve a aula de competência informacional, certo? Então ela falou para vocês lá sobre a informação, certo? Então, né, por exemplo, né, acho que ela mostrou essa figurinha, né, a diferença entre informação e conhecimento, que você pode ter ali os dados e tudo mais, mas conseguir transformar isso em algo útil e mostrar isso, né, por exemplo, num artigo científico, é ter essa sabedoria de conectar esses dados, essas informações e conseguir transformar em algo palpável ali, né? Então a gente tem, né, as fontes de informação, onde a gente vai buscar essas informações ali para compor o nosso trabalho, para a gente juntar com a nossa sabedoria ali e conseguir fazer a nossa pesquisa, né? Então, você tem que pensar primeiro, né, o que você vai pesquisar, certo? Onde pesquisar e como pesquisar. Então, o que pesquisar, né, você vai ter que lembrar lá eu vou mostrar aqui depois, acho que ela também falou, e depois vocês vão ter uma aula também sobre a parte de referencial teórico, também acho que vai ficar um pouco mais claro isso daí. Mas basicamente, ter essa ideia de artigo científico, de onde que é coisa de atualidade, o que eu posso colocar em cada tipo de texto. Então, se você vai justificar, por exemplo, uma parte que é da teoria do seu trabalho, um negócio importante, você não pode justificar com uma matéria de uma revistinha, tipo de Globo, UOL, esse tipo de coisa, né? Veja, você tem que justificar com um artigo científico, né? Em compensação, se você quer mostrar que aquele seu tema é atual e que tá saindo na mídia em geral, aí você pode usar esse tipo de link, né? Esse tipo de matéria para justificar, certo? Inclusive, eu coloquei lá 2 textos no Moodle para vocês, acho que tem a minha dissertação de mestrado. Eu posso colocar a minha tese também de doutorado depois, mas tem lá já a dissertação de mestrado e um artigo que eu fiz de caracterização. O que é artigo de caracterização? É um artigo onde eu não tenho uma metodologia, eu não tenho um método, eu não tenho resultados, eu não aplico alguma coisa. Eu vou atrás de um assunto que eu acho que não está tão bem explicado tudo que já foi feito sobre ele, leio muito, muito mesmo, pego todas essas referências que eu li, que eu busquei, né? Obviamente estou falando de artigo científico aqui, nessa parte. E aí eu listo eles lá e agrupo eles fazendo alguma discussão, trazendo algo novo para essa discussão nessa área de interesse, né? Então, tem esse tipo de artigo. Inclusive o TCC de vocês pode ser de caracterização, mas, de novo, a gente vai ter uma aula também sobre isso, né? Bem, então, o que pesquisar, você vai olhar isso. Onde pesquisar, né? Também está relacionado com isso que eu falei, né? Você vai pesquisar, como você já sabe o que você quer, né? Você vai saber onde pesquisar. Se eu quero um artigo científico, eu não vou pesquisar um artigo científico na seção do Big Brother Brasil no UOL, né? Eu vou pesquisar isso num acervo ali de artigos, né? Se eu quero uma tese, eu vou pesquisar numa universidade. Em compensação, se eu quero um artigo de atualidade, eu não vou pesquisar isso lá na base de dados do MIT. Eu vou pesquisar isso na internet mais em geral, ou então em algum portal de notícia, esse tipo de coisa, né? E aí, então, também ela falou com vocês sobre como pesquisar, né? Estratégia de busca, operador booleano. Aqui eu não vou ficar entrando muito em detalhe, porque vocês têm lá o material dela, e ela com certeza deve ter passado com vocês isso daí, mas eu vou só lembrar do básico aqui, né? Que você pode, por exemplo, limitar lá as suas buscas usando a parte booleana mesmo de AND, OR e NOT, por exemplo, né, que você pode juntar termos. Eu quero esse termo e esse termo obrigatoriamente, né, no que eu estou buscando. Então eu quero esse termo ou esse termo. Não precisa necessariamente aparecer os dois. Ou então eu não quero que apareça esse termo, porque às vezes você vai fazer uma pesquisa e você percebe que você acha muito de uma coisa parecida com o que você quer, mas não é aquilo que você quer.
usar o não é muito interessante para dar uma filtrada. Então, ó, eu não quero que apareça essa parte, porque essa parte aqui não me interessa. Então ela vai tirar isso, provavelmente vai ter mais coisa ali da parte que você deseja. Então ajuda bastante a filtrar também. E aí, se eu não me engano, também ela falou da parte de cifrão, de ponto de interrogação e tudo mais, que também você pode usar para mexer em caracteres, para ficar uma pesquisa lá bem específica. Né? Não vou entrar em detalhe aqui de novo, mas é interessante saber que tem isso daí, né? Se a sua pesquisa ali, normal ali, né? Só com as palavrinhas e tudo mais, não tá te dando o que você quer, às vezes usar esses operadores podem te ajudar bastante, certo? E saber onde procurar, né? Obviamente. Então, como eu falei, né, a gente tem lá tipos de informação, né, de atualidade, a gente tem a informação especializada e a informação científica. Né? O que é especializado? É algo aqui no meio do caminho. Né? Não chega a ser um artigo científico, mas também não é um cara que não entende nada do assunto falando. É algo que alguém que entende do assunto, tem uma formação, pega, por exemplo, algum artigo, alguma coisa e fala que teve um estudo, fala alguma coisa, mostra uma pesquisa. Então, é uma informação um pouco mais especializada. Não chega a ter sido revisada por pares, né, que é o que a gente chama na parte científica, né, não teve outras pessoas especialistas que revisaram aquilo para falar que é um artigo, né, não tem algo de inovador necessariamente, mas ao mesmo tempo não é só um artigo de atualidade onde a pessoa não sabe nem o que ela está falando, onde ela está escrevendo ali o que o redator mandou ela colocar. Então a gente tem essas três opções aqui. Né? Quando a gente fala ali de informação científica, né, por exemplo, a gente tem os livros, certo? A gente tem a parte dos congressos, e aí a gente pode ter tanto artigo quanto pôster, coisa do tipo em congresso, né? Tem as patentes também. Dependendo da sua área, você vai olhar muita parte de tradução ou legislação, né? Alguns projetos que estão andando. Relatórios técnicos, na engenharia tem bastante, né? E tese e dissertação, né? Porque às vezes ver o trabalho que alguém fez em alguma universidade também, mesmo que essa pessoa tenha publicado o artigo ou não tenha publicado o artigo, às vezes a tese ou a dissertação também pode te dar um norte ali do que fazer. Né? A parte de atualidades, né, como eu falei, é mais básico ali, é olhar um portal de notícia, olhar um jornal, uma revista mesmo, então é o negócio mais ali, como eu falei mesmo, de atualidade. A fonte especializada, aí a gente está falando de pessoas que estão mais acostumadas com essa parte, né, então a parte de negócio, a parte de eletricidade, então são pessoas que são da área, que vão falar sobre isso daqui, e aí eles podem pegar artigos ou pegar dados ou ir atrás de dados, mas não necessariamente é científico, né? Mas já é bem melhor do que uma fonte de atualidades. Né? E aí também eu acho que ela falou para vocês que tem a parte de divulgação científica, né? Que vocês procurarem, vocês vão ver que as universidades têm, vocês vão achar coisas do governo também, ou então centros de pesquisa e tudo mais. Então a própria FAPESP tem uma parte de divulgação de científica muito boa, né? A FAPESP é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Acho que todo mundo conhece. Se não conhece, é de onde vem o maior dinheiro para pesquisa aqui em São Paulo. Né? Então a gente tem ali algumas coisas de divulgação científica. Né? E aí, quanto aos acervos, né, científicos, a gente tem, por exemplo, alguns de acesso gratuito. A professora Rosana mostrou vários lá na aula dela. Eu só trouxe para cá alguns slides. Com alguns aqui, né? Caso vocês estejam vendo a minha apresentação e queiram falar, putz, tem que abrir lá o dela para pegar, tem aqui também, vocês podem dar uma olhada, né? Então, de tese e de dissertação, tem a da Unicamp, da USP e por aí vai, vocês procuram, vocês vão achar mais. Tem gratuito, né? Tem também esses outros aqui, né? Mas sempre focando na parte gratuita e, infelizmente, né, na ciência no geral, o acesso é restrito, né? Então, ou você teria que pagar, né, ter uma assinatura, ou você tem que fazer parte de uma empresa ou universidade que tenha o acesso. Se eu não me engano, o IF tem o acesso pelo periódico lá da CAPES. Então, se vocês fizerem um login lá pelo VPN da universidade, né, usando o link lá da universidade, acho que vocês devem saber até melhor do que eu como funciona para fazer isso exatamente, para ter acesso às coisas que a universidade daria se vocês estivessem lá na rede da universidade, né? Com isso vocês conseguem acessar a maioria das coisas, certo? Porque a gente tem isso daí no nosso sistema. Então, por exemplo, para o próprio TCC de vocês, né, além de pesquisar em congresso, às vezes se você não tem um inglês ainda tão bom e tudo mais, se você tem um inglês razoável para ler artigos, né? Eu recomendo fortemente vocês irem principalmente na parte do Elsevier e do I3E, que é onde vocês vão achar as melhores coisas da nossa área, e eles são de acesso restrito.
beleza? Então, pessoal, essa parte de informação é basicamente isso daqui, né? E de novo, a gente vai ter uma parte lá discutindo, acho que é daqui a 2 aulas, se eu não me engano, essa parte de referencial teórico, como construir essa base, né? Essa aula aqui é primeiro só para mostrar para vocês aonde fazer essa pesquisa. Porque nessa primeira parte, a gente está supondo que vocês estão ali delimitando o tema, que inclusive vai ser a próxima aula. Então vocês precisam de informação para ajudar vocês ali a delimitar e tudo mais, né? Óbvio, se o seu orientador já chegou com um artigo que o tema está extremamente delimitado, você já está com o tema delimitado, você já sabe exatamente o que você vai fazer, e às vezes você sabe já até qual é o problema que você vai resolver. Então essa aula aqui ajuda você a saber aonde buscar informação para justificar todas essas coisas, certo? Então montar ali a sua introdução e o referencial teórico, que a gente ainda vai ter uma aula, calma, de novo. Mas essa aula também é útil para isso, certo? Depois a gente entraria então nessa parte do tema, né? Essa discussão aqui eu peguei lá também com a Rosana, mas eu fiz uma discussão com os itens meus aqui, né, na aula passada. Então é basicamente aquilo que eu falei, né? Olhar a parte de afinidade, tentar ser mais específico ali, né, para não ficar muito aberto, considerar o tempo e o trabalho, que foi algo que eu falei lá para vocês, né? Então tem aqui alguns passos dela aqui, algumas dicas, certo? Mas são basicamente aquilo que eu falei também na outra aula, né? Um negócio que é muito interessante, que também está ligado com o tema, mas está muito ligado, eu acho, com o texto científico, é que você sempre tem que contar uma história. Sempre. Então você vai publicar um artigo, você vai em congresso ou revista, você vai fazer uma tese, tudo mais, você tem que contar uma história. Você tem que chamar a atenção da pessoa que está lendo, não só ter o resultado. Às vezes ter um bom resultado, mas se o seu texto é ruim, você não vai conseguir publicar. Então você tem que conseguir mostrar essa história para a pessoa, né? Como é que começou, de onde veio, né? Por que eu fiz isso daqui, o que está ligado com isso no mundo, né? Então você tem que pensar como que começou, aonde você chegou, como você chegou, o que isso muda na ciência, né? E por que o mundo ia se interessar por isso daqui. Então basicamente é ter essa noção da historinha ali, né, que você tem que contar, de como que isso está ligado com o mundo e com a atualidade e como isso é novo, né? E ir contando como que você conseguiu chegar nisso, né? Então, você vai partir dessa introdução mostrando a parte atual, você vai vir para a parte de referencial teórico, mostrando que tem a parte científica bem embasada já falando sobre aquilo, e aí você vai falar que baseado nisso, você viu que que dava para estudar tal coisa que ainda não tinha sido estudado, ou então não tinha sido olhado com detalhe. Ou então você vai propor um negócio completamente novo. E aí, quando você mostra isso, você consegue mostrar os seus resultados. Então você vai ter que mostrar a metodologia, como você fez, para justificar, ou seja, está tudo conectado ali, né? E aí depois, quando você tiver esses resultados, você vai ter uma conclusão e tudo isso tem que estar na sua história. Mas se você estiver ligando uma coisa com a outra ali no seu texto, não tem segredo, vai funcionar, né? Uma introdução que mostra a parte mais geral e já começa a ir para a parte científica. Depois o referencial teórico que fala dessa parte da base científica que já existe. Para depois vir uma metodologia, os testes que você fez e depois o resultado, né, as conclusões. É a receitinha de bolo que não tem como muito falhar, certo? Um negócio que ela vai discutir também com vocês, aí eu falo mais um pouco na próxima aula, né, que aqui é só uma pincelada no que ela vai falar na próxima, né? É essa parte aqui de sair, né, do assunto, do tema, fazer essa delimitação e depois, mais pra frente, a gente vai falar do problema em si que você vai propor resolver, né? Porque o assunto é algo extremamente geral, né? Então engenharia de controle de automação e lá e tudo mais. Aí o seu tema ali, por exemplo, pode ser a parte de controle de máquinas ou então a parte de automação predial, né? Que seria um tema. Aí você vai delimitar exatamente em qual parte você vai trabalhar disso, né? Vou trabalhar ali na parte dos quadros com relés temporizados e tudo mais. Ou então vou trabalhar no controle das partidas de máquina, não sei o que, e aí você vai resolver quais são os problemas. Aí você vai ser extremamente específico. É onde você vai olhar, tal máquina tem uma partida muito alta e tudo mais, os drivers que já existem no mercado tem tal e tal problema, eu vou tentar avaliar se eu mudar isso daqui, né, como que eu melhoro essa partida. Então, esse tipo de coisa. Então, você vai começar a delimitar mais. Né? Aqui é basicamente isso que eu falei. Né? Então, aqui, nessa parte de delimitação, você faz esse recorte que pode pensar em público-alvo, recorte temporal e espacial, que no caso da engenharia pode ser, por exemplo, esse caso da máquina aí que eu dei, né, de você chegar mais ali realmente na parte mais específica do que você está resolvendo, né? E isso aqui está relacionado com a parte do tema que ela vai falar
mais na próxima aula, e aí eu volto também e falo mais um pouquinho no começo da próxima aula. Beleza, pessoal? Então, né, só relembrando, falei aqui da parte das informações e tudo mais, e já dei uma justificada aqui em como que vai ficar mais ou menos o texto científico, essa parte do tema e tudo mais, mas de novo, não se preocupem, vocês vão ter as aulas específicas para conseguir construir esse texto, só não deixem acumular tudo, né? Conforme eu e a professora Rosana fomos falando para vocês fazerem as coisas, vão fazendo, certo? Já vão pesquisando e tudo mais, então depois dessa aula aqui, tentem já pegar algumas referências, inclusive tem a tarefa aqui, né? Que eu vou, inclusive, já falando dela, né? Eu quero que vocês mandem para mim o link ou o print de 3 fontes de informação ligadas ao tema de vocês, né? Então, um de atualidade, certo? Um que não precisa ser nem um pouco ali especializado, certo? Então, da Globo, da UOL, qualquer revista que não seja especializada, né? Algo que já seja um pouco mais especializado, né? Uma revista da área ou um artigo que foi escrito por um cara que é especialista na área, mesmo não sendo científico, e um científico, que aí pode ser uma tese, uma dissertação, pode ser um artigo de revista, um artigo de congresso, né? Eu só não recomendo que seja um TCC aqui, porque o TCC ainda é algo que é considerado um pouco mais básico e não é muito bom a gente usar isso como base científica, certo? Um mestrado e um doutorado, querendo ou não, por mais que a banca, né, que é chamada ali no final, pode ser um pessoal que não vai dar tanto atrito, eles colocaram o nome deles ali num texto que deu um título para alguém. Então, já é um pouco mais considerável. Mas o ápice do ápice é um artigo científico, certo? Que é quando você tem pessoas aleatórias ao redor do mundo que revisaram seu artigo e falaram, ok, faz sentido, certo? Aqui na científica também pode ser livro, né? Se for algum livro da área também tá ok, certo? Então, né, consegui aí três aí pra mim, eu vou colocar lá no Moodle pra vocês me mandarem, certo? E aí, obviamente, quando vocês forem buscar esses 3, tentem pegar mais pra vocês já irem lendo, já irem preparando ali o background de vocês com esse tema pra ficar mais fácil da gente continuar com essa parte de escrita aí. Beleza, pessoal? Então aí na próxima aula então é a parte de tema e delimitação, né, que eu já dei uma pincelada aqui, mas a Rosana vai falar mais com vocês e aí eu volto e falo mais um pouco também, certo? Qualquer dúvida, lembrem de me mandar um e-mail. E a gente conversa na nossa aula síncrona na terça, que é, lembrando, né, sempre bom reforçar isso, é onde é a parte mais importante da nossa aula, onde vocês vão trazer as dúvidas e os problemas e a gente vai tentar resolver junto ali. Beleza, pessoal? Então, era isso daí. Obrigado aí pela atenção e até semana que vem.